processo terapêutico lento, não trazendo resultados, paciente desengajado, buraco na sua agenda, retorno financeiro baixo. Tudo isso é consequência de um problema: paciente que desmarca demais. Existem maneiras de lidar com esse problema. Nós vamos resolver isso agora. Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse problema que todo terapeuta enfrenta, que é pacientes com esse padrão de desmarcações constantes. Isso prejudica muito o processo terapêutico. Ele acaba não tendo os resultados que ele está buscando, nós acabamos também não tendo os resultados que a gente busca com o nosso trabalho, nós ficamos ali com um prejuízo financeiro também, porque normalmente as desmarcações não são cobradas, e esse paciente e você também, terapeuta, acabam ficando desmotivados com esse processo terapêutico. Quem nunca passou por isso? Eu tenho certeza que você já passou, assim como eu também. Se você já passou por isso, coloca aqui para mim nos comentários como que você lidou, como que você está lidando e quais são os resultados. Vamos compartilhar aí possibilidades de solução para esse problema. Eu vou compartilhar com você como que eu tenho lidado e os resultados que eu tenho tido com essas maneiras, que têm sido benéficas. O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um contrato com o paciente inicialmente, falando da questão da falta e do prazo para a desmarcação. Então o paciente ele só pode desmarcar depois, até o momento em que a sessão foi confirmada, o que acontece com 24 horas de antecedência. Caso o paciente queira desmarcar depois de ter confirmado ou após esse prazo de 24 horas de antecedência, a sessão vai ser cobrada da mesma forma. Isso ajuda a evitar a desmarcação. Por quê? Pode ser que ele confirmou no dia anterior e aí chega no dia da sessão ele não está muito afim de ir. Ou surgiu um outro compromisso, uma outra questão que ele está mais interessado em ir para lá. É muito fácil quando a gente não cobra pela desmarcação em cima da hora, o paciente simplesmente não ir. Ele avisa que não vai porque surgiu uma outra necessidade e aí ele prioriza um outro compromisso em detrimento da sessão terapêutica. Então você cobrar pela desmarcação em cima da hora já diminui a possibilidade, a probabilidade de ter uma desmarcação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca deixo passar simplesmente que o paciente desmarcou. Na próxima sessão, eu converso com ele sobre aquilo. O que houve que você não pôde vir semana passada? Ele vai falar, a gente vai conversar sobre aquilo, ok. Se for uma vez ou outra, eu tenho essa conversa, mas eu acabo não falando sobre os prejuízos para o processo terapêutico, porque não é algo que está acontecendo constantemente e pode não trazer nenhum prejuízo, desmarcar de vez em quando. Agora, se o paciente está num padrão repetitivo de desmarcações, aí sim eu converso com ele sobre isso na terapia, ali no momento da sessão. Não é pelo WhatsApp, não é no momento que ele desmarca, não. É depois, junto na sessão, para a gente ter a possibilidade de conversar mais a fundo. E aí eu vou investigando com ele. O que está acontecendo? Você tem desmarcado constantemente. Pode ser que ele nem tenha percebido que ele está desmarcando tanto, como já aconteceu com uma paciente minha. Ela ficou dizendo que ela não desmarcava muito. E eu falando para ela, mas você está desmarcando muito. E ela discordando de mim. Eu tenho uma ficha de frequência. Eu falei, fulana, eu vou te mostrar a ficha de frequência porque os dados de realidade são importantes para a gente analisar suas motivações emocionais também. Quando eu mostrei para ela a ficha de frequência, ela se assustou. Ela falou, nossa, eu desmarquei esse tanto, não acredito. Porque quando o paciente desmarca, eu coloco a data, que seria a sessão, e coloco na frente, sessão desmarcada pelo paciente. Quando ela viu, ela levou um susto. Eu falei, então ótimo, agora que você percebeu, vamos olhar e tentar entender o que está te levando a desmarcar tanto. Não para uma bronca, não para um sermão, não é isso. A gente precisa entender o que está te levando a se ausentar tanto do seu processo terapêutico, para que a gente possa trabalhar essa questão emocional e você estar mais inteira no processo. Então, tá vendo como quando a gente aborda isso, não é para dar bronca, mas é um convite para a gente olhar para os aspectos emocionais envolvidos? Terapia é para isso, né? Se está acontecendo só na terapia, não acontece com outros compromissos da pessoa, a gente vai olhar para entender. Isso é um fenômeno, isso é uma questão importante de ser compreendida.
Se ela tem esse padrão com todos os compromissos, é um fenômeno, vamos investigar, vamos olhar. Então, é comum você fazer isso? Você faz alguns compromissos e você tem esse hábito de desmarcar? O que acontece? O que te leva a desmarcar? O que isso tem trazido para a sua vida? Quais têm sido as consequências? Então, eu procuro encontrar uma compreensão junto do meu paciente. E aí, então, após ter essa compreensão, a gente vai conversar sobre as implicações que isso tem para o processo terapêutico. Então, eu vou lá no início, lembra quando você veio, você começou, já tem tantos meses de terapia, quais têm sido os resultados? Como que você está na terapia? O que você percebe que avançou, que não avançou? E aí a gente vai analisar junto para compreender como está o processo terapêutico e o que pode estar acontecendo em decorrência das constantes desmarcações. E aí eu explico a importância da terapia ser semanal, o quanto é importante que tenha esse compromisso semanal para que a gente possa atingir os resultados desejados. Então toda essa conversa é muito importante e a maneira como essa conversa acontece. Também não é legal o terapeuta que dá bronca no paciente. Isso é muito ruim. Eu levar bronca de terapeuta eu não volto mais, porque bronca já basta as minhas, porque eu já sou bem exigente comigo. Então, às vezes o paciente é muito exigente consigo mesmo e também ele não vai querer ficar ali. Ou ele nem é tão exigente consigo mesmo, mas ele vai ficar chateado, porque não é esse o objetivo de uma terapia, de levar bronca. É sempre de olhar para o paciente como ele está sendo nesse momento e ajudá-lo a compreender-se. Então, levar bronca é muito chato, dar bronca é muito chato, a relação que fica envolvida, permeada por essa tensão de como eu devo ser, como eu devo me comportar é muito ruim. Contexto terapêutico não é para isso. Então, é sempre uma conversa em busca do crescimento do paciente e da progressão do processo terapêutico. Explique também para o seu paciente que caso ele não consiga naquele horário que é o fixo dele na semana, que ele pode falar com você antecipadamente para que vocês vejam um outro horário naquela semana para não ficar sem, para não aumentar esse prazo, essa distância entre uma sessão e outra. Então, é na quarta-feira às 10 horas, por exemplo. Ok, nessa quarta eu tenho um médico, não posso ir, então vamos remarcar, vamos olhar um outro horário que dá certo na minha agenda e na sua, para que não fiquemos sem sessão essa semana. Esse também é um ótimo acordo com o paciente que costuma funcionar. Vamos imaginar, de tudo, você já tentou, já fez tudo isso e o paciente continua desmarcando constantemente. Nesse caso, você tem todo o direito de encerrar o processo terapêutico com ele, caso você perceba que não estão tendo resultados devido a essa falta de assiduidade, falta de comprometimento dele com o processo terapêutico. Converse com ele sobre isso, fale da importância de encerrar, porque está sendo um gasto de dinheiro, de tempo desnecessário para ele e também para você está sendo ruim porque o seu trabalho não está atingindo os resultados que você deseja. Se coloque à disposição para ele retomar quando ele perceber que ele vai ter condições de se comprometer com esse compromisso aí semanal. E aí você pode encerrar, tá tudo bem, não precisa se sentir culpado por causa disso, porque você tem direito de querer que seu trabalho tenha os resultados que você se esforça para que tenha. Essa é uma das questões que a gente lida, um dos desafios que a gente lida constantemente no nosso consultório. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a lidar com esse problema, com esse desafio, e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!